Então, abra a tua Bíblia, nós leremos o versículo 26, tá bom? Segundo livro das Crônicas, capítulo 20. Segundo livro das Crônicas, capítulo 20. O versículo 26 é um capítulo muito extenso, é um capítulo muito comprido. Eu pretendo falar sobre ele todo, entretanto, eu só lerei este versículo aqui e venho expondo depois que nós orarmos, enquanto nós vamos apresentando a palavra do Senhor. Tá bom? Versículo 26 nos diz assim, estou lendo na NAA, Nova Almeida Atualizada. No quarto dia, eles se reuniram no vale de Beracá. Talvez para você, em outra tradução, esteja Vale da Bênção. Eles se reuniram no Vale da Bênção, onde louvaram o Senhor. Por isso aquele lugar é chamado de Vale de Beracá, Vale da Bênção, até o dia de hoje. Eles se reuniram no Vale da Bênção. Deixa eu perguntar uma coisa aqui para essa igreja. Essa igreja aqui é Vale da Bênção? É? Sua casa, sua família é Vale de Bênção? A sua vida é um vale de bênção? Então é aí que eu quero estar reunido com os irmãos. Que o texto diz que Israel se reuniu no vale da bênção. Beracá é de Baruch em hebraico e significa bênção, vale da bênção. Porque, amado irmão, tem vale que é vale de discórdia, não é? Tem vale que é vale de derrota, não é? Tem vale que é vale de aflição, como diz o salmista, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Tem vale que parece na nossa vida, que é um vale de sombra de morte. Mas hoje a palavra está nos mostrando aqui, para você que entrou nesta noite aqui, e que precisa sair carregado pela presença do Senhor, que hoje este lugar é vale de bênção para a sua vida. Então feche seus olhos e vamos orar. Pai, mais uma vez diante da tua palavra, aberta e exposta a Deus, eu rogo ao Senhor dos céus que o Senhor fale ao nosso coração, afaste a nossa vaidade, afaste a nossa preocupação neste momento, afaste, Senhor Deus, os comentários, ó Pai, que vem de fora da tua igreja e não pertence a este momento de culto de adoração. Seja adolescentes, crianças, jovens, ó Pai, adultos, idosos que aqui estão. Fala ao coração do teu povo em nome de Jesus, Senhor. E faz deste lugar, ó Pai, que já tem sido um vale de bênção, Senhor, a despeito das provas que nós temos passado. Em nome do Senhor Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amados, você já teve medo? Já houve alguma situação na sua vida em que você enfrentou tal vale na tua vida, em que você se apavorou daquela situação? Talvez seja você, adolescente, que me escute, que tirou uma nota ruim na escola e vai ter que enfrentar os seus pais. Ou quando o coordenador e a diretora pegam o teu celular e você vai para a coordenação. Talvez seja você que enfrenta um momento de desespero dentro da tua família. O teu casamento parece que vai ruir. Os seus filhos parece que não se convertem. E às vezes, muitas vezes, até dentro da própria igreja, o ministério parece que não vai para frente. Talvez no teu trabalho você esteja ao risco de perder o emprego. Ou talvez você já perdeu o emprego e não sabe como você vai lidar dali para frente. Talvez os teus relacionamentos estejam mais vale de morte do que vale de bênção. A sua casa é mais vale de morte do que vale de bênção. A tua história é mais vale de morte do que vale de bênção. Você olha para frente e não consegue enxergar a luz. Você olha para frente e não consegue enxergar uma salvação. Você olha para frente e não consegue enxergar um livramento. E as noites do teu quarto se tornam lugar, seu travesseiro se torna um rio de lágrimas. Porque o medo se apavora do teu coração, mais crente que você seja, mais anos que você tenha de fé. E ainda assim, as situações da vida, as adversidades da vida, as tribulações da vida vêm contra a tua história. E te prostram e faz com que você fique com extremo medo daquela situação. Você já teve medo de uma situação? E é nos momentos de medo, amados irmãos, que nós temos as atitudes mais irresponsáveis. Porque é no momento de medo que nós tentamos resolver do nosso próprio jeito. É no momento de medo que nós passamos que nós tentamos resolver da nossa própria forma.
São nos momentos de medo que nós enfrentamos que nós começamos a planejar como é que nós nos livraremos daquela situação. Nós até oramos ao Senhor, mas nós não colocamos diante do Senhor. Nós não entregamos de fato para o Senhor. Nós falamos, Senhor, tem misericórdia, já levanta tentando fazer alguma coisa. É óbvio que a gente não pode ficar inerte. Mas muitas vezes é no medo que nós tomamos as atitudes mais irresponsáveis. Falamos as coisas mais duras. Quando nós estamos com medo, nós temos tanto medo da nossa reputação, medo da situação, medo de perder, que nós começamos a falar e fazer coisas que muitas vezes não eram para ter feitas. E o livro de Crônicas nos ensina exatamente isso. Se você abrir o livro de Reis e o livro de Crônicas, talvez você, leitor da Palavra de Deus, eu falo com leitores da Palavra de Deus, vá se perguntar aqui, mas para que registrou as duas coisas? Parece um copia e cola, um plágio, né? Um copia e cola, livro de Reis, livro de Crônicas, a mesma coisa. Às vezes só omite uma coisa, acrescenta outra. Por que eu tenho que ler livro? Jordi, por que eu tenho que ler Crônicas e Reis? Sendo que os dois livros estão falando da mesma coisa. Porque, apesar de falar da mesma coisa, os dois livros tinham focos diferentes, tinham intenções diferentes. O livro dos Reis está mostrando para um povo que foi castigado por causa do pecado, o que eles não deveriam fazer. Então, aquele povo que voltou do exílio por causa do castigo de Deus, Deus havia levantado profetas para Israel e para Judá, e disse que se eles não se arrependessem, o Senhor os castigaria e mandando eles para o exílio. Mandando eles para fora da terra deles, tirando-os da paz deles. E assim fez o Senhor com eles. Mas o Senhor, que é um Deus de graça, prometeu trazer eles de volta para a sua terra. E lá estavam eles de volta na sua terra, traumatizados com a situação que eles passaram. O Senhor, então, para fazer com que eles aprendessem a lição, mandou escrever o livro dos reis pelo Espírito Santo, a fim de mostrar para eles o que eles não deveriam fazer. Então, quando você ler o livro de Reis, perceba qual é o intento do livro de Reis. Não faça o que os reis fizeram. Porque o que está escrito no livro de Reis? Fez o rei fulano o que era mal perante os olhos do Senhor. Fez o rei Beltrano o que era mal perante os olhos do Senhor. E levou Israel ao pecado. E ele está dizendo, lembra do que os reis fizeram e não copie os erros dele. Essa é a grande lição. Meus amados irmãos, estava falando com um discípulo muito amado da minha vida. E disse para ele, o sábio aprende com o erro do inteligente. Israel quis ser inteligente e caiu. E o que o sábio agora tem que fazer é aprenda com o erro de Israel. Porque Paulo diz que o Antigo Testamento foi escrito para que nós não cobicemos e nem caiamos nos erros que eles caíram. Porque o mesmo Deus de ontem é o Deus de hoje também. A aliança, estamos no pacto da graça, mas o Deus ainda é o mesmo. E ele açoita e corrige o filho que ama. Por isso você precisa avaliar na tua vida o que é que você chama de, meu Deus, Joisito, estou passando por uma aprovação. Será que você está passando uma aprovação ou você está sofrendo uma consequência daquilo que você fez? Crente maduro fala tudo aprovação. Crente maduro sabe reconhecer que muitas vezes aquilo que nós passamos é consequência daquilo que nós fizemos. Israel está sendo apresentada no livro dos reis para tudo que aconteceu conosco foi consequência daquilo que os nossos pais fizeram, não repito o que eles fizeram. Entretanto, o livro de Crônicas que nós estamos lendo mostra para o povo de Deus o que eles devem fazer quando as adversidades chegarem. Porque o que os reis de Israel fizeram quando a adversidade chegou foi buscar ajuda na mão dos homens, buscando o Egito, buscando os impérios bélicos daquela época. Agora, esse texto foi escrito para mostrar para Israel e para a igreja aqui em Vila Carrão o que a igreja de Vila Carrão, que é um vale da bênção, não é? Ô, amado, você já foi pentecostal aqui, não já? É um vale da bênção, não é? Sim. Glória a Deus. É um vale de bênção. Tem que fazer quando nós enfrentamos o medo. O que fazer, então, quando o medo apodera do nosso coração? Versículo 1 do livro de Reis nos diz assim, no capítulo 20. Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram para fazer guerra contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram Josafá, dizendo, uma grande multidão, rei. Olha os fofoqueiros aqui de plantão. Uma grande multidão está vindo contra Judá, do outro lado do mar morto, da Síria. Eis que eles já estão em Hazazon Tamar, que é em Guede. Então Josafá teve... Está acompanhando comigo o texto? Então Josafá teve...
Eu fico impressionado aqui, irmãos. No capítulo 18 diz que Deus era com Josafá e que as nações ao redor de Josafá temiam e tremiam diante de Josafá. Se você voltar a tua Bíblia para o capítulo 18, versículo 10, diz: o terror do Senhor veio sobre todos os reinos da terra que estavam ao redor de Judá, de maneira que não fizeram guerra contra Josafá, porque o terror do Senhor apavorou aqueles que estavam ao redor de Josafá. Eu tenho aprendido que quando você é um crente fiel, o terror do Senhor apavora aqueles que estão ao teu redor. As pessoas temem mexer com você. E Josafá aqui estava experimentando tempos gloriosos em Israel. Se você vê do capítulo 18 inteiro, o povo de Israel dava presentes para Josafá, as pessoas amavam Josafá, Josafá foi prosperando, Josafá decidiu no coração dele buscar o Senhor, desviar-se do maligno, desviou o povo do mal também, e o povo começou a prosperar no reinado de Josafá. Que o nosso pastor aqui, pastor Felipe, seja como Josafá, e que o povo prospere junto com o nosso pastor, porque o nosso pastor é um homem de Deus. Mas você também é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Tua família é uma família de Deus. E precisa ser assim como Josafá. O ponto é que, passado um tempo da prosperidade de Josafá, os exércitos de Moabe, a leste de Israel, os exércitos de Amon, para o nordeste de Israel, os exércitos dos meunitas, os árabes, ao sul de Israel, resolveram a uma se juntar contra o povo de Deus e guerrear contra Josafá. Não existe momentos na nossa vida que está tudo em paz? Já experimentou isso? Está tudo em paz, sua vida está tranquila, seus sentimentos estão ok, seus relacionamentos estão ok, seu trabalho está ok, sua vida está ok, seu casamento está ok, sua casa está ok, até a tua vida espiritual está ok. Quando de repente uma nuvem tenebrosa sobe contra a tua vida e escurece toda a tua história e começa a trovejar e cair água em abundância, e não só água, vem ventos, vem torrentes de água, e parece que os problemas vão vindo todos, ao invés de vir um problema só, parece que vai desandando a tua vida em um monte. Já passou por essa experiência? Não vem um problema só, é a dor no corpo, é o problema financeiro, é o problema no casamento, é o problema com os filhos, é o problema no trabalho, é o problema na escola, é o problema na faculdade. Parece que um mundo de problemas desaba sobre nós, todos de uma vez só. E o texto aqui nos mostra um gigantesco problema contra a vida do Josafá. Há um conluio de problemas vindo contra Josafá. Não era só o exército de Moabe, não era só o exército de Amon, não era só o exército dos meunitas. Eles se uniram os três para virem guerrear contra Josafá. Porque sabiam que Josafá era homem de Deus. Porque sabiam que o povo temia Josafá. E às vezes na nossa vida não é assim. Não vem um problema só, parece que desanda um monte de problema em cima da nossa cabeça. Não vem uma prova só para a gente passar, parece que vem 10 provas ao mesmo tempo. Aí você precisa lidar com várias provas ao mesmo tempo, e aí aqui seu coração começa a se angustiar, e o texto disse que aquele rei Josafá, que era temido, agora está com medo. Você já enfrentou medo de alguma situação? Você já se deparou com uma situação na sua vida em que você pensou, Senhor, agora isso vai me destruir. Senhor, isso vai destruir minha história. Senhor, isso vai destruir minha família. Senhor, isso vai destruir a minha fé, eu não sei se eu consigo mais ser crente, porque eu tenho medo de que essa situação destrua a minha fé. Senhor, isso vai destruir minha casa. Senhor, isso vai destruir esse mundaréu de problemas que se uniram contra mim, vão destruir a minha história. E como eu disse no início, esse texto foi escrito para a gente saber o que fazer quando nós tivermos medo. Você já teve medo? Você entrou aqui com medo hoje? Teu coração está angustiado, atribulado. Hoje o Senhor está aqui e quer falar com o teu coração. A palavra foi aberta, amado. Não tem nada do Jordi, não tem nada do Jonathan, não sou eu. É o Senhor que quer falar com você. Hoje você entrou com medo aqui de alguma situação? Hoje você entrou apavorado aqui com alguma situação que você não consegue resolver? O que nós fazemos quando nós estamos com medo? A Bíblia nunca, meus amados irmãos, não caia nesse erro. Tem muita igreja ensinando coisa errada, é só vitória, é só vitória, é só vitória. Louvado seja Deus, a vitória final está na cruz de Cristo. Mas Paulo nos ensina que nós vamos passar por muitas coisas. Jesus nos diz que passaremos por tribulação.
E existem momentos que essas coisas vêm contra nós mesmos. Nós somos crentes, a partir do momento que somos crentes, nós temos uma guerra contra o diabo, contra o mundo e contra nós mesmos. E às vezes o diabo, o mundo, nós mesmos se volta contra nós. É o diabo colocando seta, é o mundo falando de nós, é o mundo provocando a nós, é o mundo levantando contra nós, e é nós mesmos perdendo a nossa paz da nossa mente, do nosso coração, a tribulação angustiando a gente. Parece que os três se unem, né? Que nem o Moabita, o Amonita e os Meunitas. E o que eu faço quando eu tenho medo? Em primeiro lugar, está aí no texto. O que está no texto? Josafá teve medo e decidiu o quê? Bíblia aberta, meu amado irmão, acompanha comigo. Decidiu buscar o Senhor. Quando você tiver medo, decida buscar o Senhor. Quando você estiver aflito, aflita, decida buscar o Senhor. Quando você não souber o que fazer, procure, decida buscar o Senhor. Eu passo o tempo inteiro no Instagram, é a rede social que eu mais uso. E no meu Instagram, no meu algoritmo, está lá, arraste para cá 3 coisas que você tem que fazer para o seu dia ser um dia bom. Arraste para cá 3 coisas que você tem que fazer para melhorar a sua sanidade mental. Arraste para cá 7 passos para você ter uma vida financeira melhor. Sabe essas coisas que a gente vê? Aí, então é isso aqui que eu tenho que fazer? Não. Quando você tiver medo, decida buscar o Senhor. Porque quando nós temos medo, nós vamos buscar quem? Meu amigo. Quando nós temos medo, o que eu procuro fazer primeiro? Eu busco os homens. Eu busco a força do homem. Eu busco o recurso do homem. Eu busco a provisão do homem. Eu busco planejar comigo mesmo como é que eu vou vencer aquela situação. Eu busco planejar como é que eu vou sair dessa guerra. Josafá vai enfrentar uma guerra com um exército mais numeroso que um dele. Josafá está enfrentando 3 nações. Uma pequena nação chamada Judá está enfrentando um exército de 3 nações mais numerosos do que eles. E ele está com medo dessa vez. Ele que o texto no capítulo 18 diz que as nações tinham medo dele, agora ele está com medo das nações. Porque mais forte que você seja, porque mais inteligente que você possa ser, porque mais sábio e sagaz que você consiga ser com a vida. Não, eu sei fazer. Não, eu tenho experiência nisso. Não, eu consigo fazer. Não, eu tenho experiência no trabalho. Não, eu tenho experiência disso aqui. Chega momentos na sua vida que você se prostra porque você fica com medo de não saber o que fazer. Olha o versículo 12 do capítulo 20. Olha a oração de Josafá. Josafá diz assim para o Senhor, no versículo 12. Ó nosso Deus, acaso não executará juízo contra eles, porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e nós não sabemos o que fazer. Mas ele não é rei? Mas ele não tem um exército? Mas ele não poderia mandar o exército cercar os muros de Jerusalém para as fronteiras de Judá, como Israel está fazendo hoje na fronteira de Gaza? Ele não podia mandar todo o exército dele para frente da fronteira para impedir que eles ultrapassassem? Mas Josafá, sem saber o que fazer, com medo, decidiu buscar o Senhor. É no medo que nós tomamos as nossas decisões mais tolas. Tomamos a decisão de mentir no medo. Tomamos a decisão de buscar recursos dos homens no medo. Tomamos a decisão de buscar pessoas ao invés de buscar o Senhor no nosso medo. Igreja, ele está passando por uma grande tribulação. Se aquele exército avançar em Gede e entrar depois do Jordão e chegar dentro do território de Judá, aquele vale que está chamando vale de bênção, seria vale de morte. Seria um banho de sangue. Seria uma destruição. Josafá está apavorado. Josafá está com medo do que vem. E como muitas vezes na nossa vida, nós olhamos para situações da nossa história e pensa, vai ser um baile de sangue, vai ser um banho de sangue, vai ser um banho de destruição, a morte está chegando, a morte vai destruir minha família, a morte vai destruir minha história, a minha história vai ser apagada, a minha história vai ser destruída, isso vai ser um banho de sangue, vai ser um vale de destruição. E ele está desesperado porque ele precisa ir para a guerra para defender o seu povo. Então Josafá decide buscar o Senhor. E então ele faz uma oração.
Ele não só decide buscar o Senhor, como ele fala, ó, não é problema só meu não, é problema de vocês também, porque se eles invadirem aqui, vai se ferrar todo mundo. Então vai todo mundo buscar o Senhor. Conclamou um jejum, diz aí o texto, conclamou um jejum e todo Judá, diz o texto, no versículo 2, que todo o povo com ele, então vieram alguns e resolveram buscar o Senhor. Versículo 3, então Josafá teve medo, Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. O Senhor não pode ser hoje teu último recurso, o Senhor tem que ser o seu primeiro recurso. O Senhor não pode ser a última pessoa com quem você fala, amado. Se você viu que já escureceu o céu sobre a sua cabeça, busque o Senhor. Se você viu que as coisas vão apertar na sua casa, decida buscar o Senhor. Se você viu que você cometeu algum erro e a consequência vai chegar, procure buscar o Senhor. Para de buscar nas outras coisas. Para de querer ficar em falcatrua para tentar sair daquela situação. Pecado não é para ser laudado. Ah, mas é porque eu tenho isso. Ah, mas é porque eu sou assim. Ah, mas é porque isso. Porque eu trabalhei muito tempo com adolescente e ainda trabalho com alguns deles. E a maior desculpa deles agora é TDAH. Eu tenho TDAH. Nada contra quem tem TDAH, se é diagnosticado, que Jesus te abençoe, te cure e te ajude a focar. Os remédios te ajudem também em nome de Jesus. Mas pecado não é para ser laudado, pecado é para ser confessado. Se talvez você hoje enfrenta uma situação por causa de consequência, decida hoje, nesta noite, Senhor, eis-me aqui, e eu estou buscando o Senhor, vem me livrar, porque em ti há misericórdia. Decida buscar o Senhor. E se a tribulação na sua vida chegou, ainda que você seja fiel como Josafá estava sendo, procure, decida buscar em primeiro lugar o Senhor. Para de ficar buscando no mundo. Para de ficar buscando nos recursos da terra. Para de ficar buscando na sabedoria dos homens. Dobra o teu joelho na tua casa. Quando você vê que as nuvens já escureceram, que vai chover, antes de começar a chover na tua vida, começa, Senhor, eu decidi buscar o Senhor. No meu casamento eu decidi buscar o Senhor. Para criar os meus filhos, eu decidi buscar o Senhor. No meu ministério, eu decidi buscar o Senhor. Na minha história, no meu emprego, eu decidi buscar o Senhor. Na minha adolescência, eu hoje decido buscar o Senhor. Porque Josafá foi buscado. Se você voltar para o capítulo anterior, o Acabe foi buscar ajuda em Josafá. E o profeta subiu contra Acabe falando, o espírito maligno entrou no meio desses falsos profetas e falou que você vai vencer a guerra e você não vai, você vai morrer na guerra. E o que aconteceu com Acabe? Morreu. O texto diz que Josafá foi livrado dessa guerra, Josafá foi ajudar na guerra, porque foi buscado pelo Acabe. Acabe não buscou o Senhor, buscou Josafá, e mesmo Josafá sendo crente, não conseguiu ajudar. Porque às vezes vai ser assim na sua vida, amados. Às vezes você vai buscar ajuda até nas pessoas cristãs. E você vai, não, mas eles são crentes, eles podem me ajudar. Não, quem tem que te ajudar é o Senhor, porque Ele não é o Messias. Igreja, seja madura. Discípulo de Jesus não fica dependendo de discipulador, não. Discípulo de Jesus vai lá em Jesus buscar ajuda. Porque quando a sogra de Pedro estava enferma, não foram falar com Pedro, foram falar com quem? Com Jesus. Quando a sogra de Pedro estava lá caída na cama, não foram avisar o Pedro que estava com Jesus, foram avisar Jesus. E quando Jesus se aproximou dela, a mulher foi curada, levantou e começou a servir. Então, decida buscar Jesus na tua vida. Talvez hoje você continue no vale de derrota, no vale de aflição, no vale de angústia, porque você ainda não decidiu buscar o Senhor. Porque você continua buscando na força dos homens, no seu casamento, nos seus filhos, no seu patrão, no seu emprego, no seu currículo, quando você deveria estar decidido buscar a ajuda do Todo-Poderoso. Decida buscar o Senhor. Ele leva uma oração aqui, ele reconhece quem o Senhor é na oração dele, e é uma das orações mais lindas que nós temos na Bíblia. Ele diz na oração, ele diz assim no início da oração dele, versículo 5, Josafá pôs-se em pé na congregação de Judá e de Jerusalém na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse, ó Senhor, Deus dos nossos pais, não és tu Deus dos céus, não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos, na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Ele está falando, Senhor, tem 3 nações vindo contra mim. Senhor,
Tem 3 reis que se uniram contra mim. Mas não és tu, Deus dos céus? Eles vêm pela lateral. O Senhor está acima nos céus. Senhor, eles são mais fortes do que eu, porque são 3 contra 1 exército só. Mas nas tuas mãos tem força e poder. Senhor, nós não sabemos o que vamos fazer, está no versículo 12. Nós não sabemos se vamos resistir contra eles, mas ninguém pode resistir às tuas mãos. Agindo eu, que eu impedirá? Diz o Senhor. Então você precisa crer no Deus que você serve. Igreja de Vila Carrão, quanto tempo você tem servido o Senhor e ainda assim continua com medo? Você sabe quantas vezes na Bíblia aparece a palavra não temas? A ordem? Quem sabe aqui quantas vezes aparece lá? 366 vezes aparece na Bíblia não temas, não tenha medo. E não é um pedido e nem um conselho, é uma ordem. Deus está falando para você nesta noite, não tenha medo. Você vai sair por essas portas para enfrentar a tua semana, e na tua semana não tenha medo. Você vai voltar para a tua família, você vai voltar para o teu lar, e se você me serve, e se você me conhece, não tenha medo. 366 vezes. Ou seja, é um não temas para cada dia do ano, e ainda tem um para o ano bissexto. Quando tiver 366, ainda sobra um para o banco da fé. Olha que bem. Cada dia que eu acordo, de janeiro a dezembro, 366 vezes, o Senhor diz para você, não tenha medo. Josafá sabia o Deus que servia. Josafá sabia o exemplo de buscar os homens e de buscar o Senhor. Então ele se coloca no altar, ele vai para o altar, ele vai no templo, ele vai onde o Senhor tem que ser encontrado, e ele até diz aqui na oração dele, lá na frente no versículo, ele fala no versículo 8, eles têm morado nela, aqui nesse lugar, edificaram um santuário no teu nome, dizendo, eles edificaram uma igreja, eles edificaram um prédio aqui, eles têm um templo aqui, e eles disseram, se algum mal nos sobrevier, espada para o juízo, peste, fome, nós nos apresentaremos diante deste templo, e diante de ti, pois o teu nome está neste templo, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos livrarás. Esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus que está aqui dentro. Esse é o Deus da Igreja Presbiteriana do Brasil. Esse é o Deus da Igreja Presbiteriana em Vila Carrão. Esse é o Deus da tua família, que diz que aqui está o nome do Senhor. Está ou não está? Senão eu vou embora. Eu só entro onde está o nome do Senhor. E quando o nome do Senhor não está, eu vou proclamar o nome do Senhor. Na sua casa, tem o nome do Senhor ou não tem? Quando você está no teu trabalho, se você está lá, não tem o nome do Senhor ou não tem, porque você está lá? Então, na tua angústia, você clama de onde você estiver, porque ali está o nome do Senhor. E Ele diz que, clama a mim na angústia, e eu te responderei, e tu me glorificarás. É promessa do Senhor. Sabe por que a igreja perece? Sabe por que tua casa perece? Sabe por que a tua vida perece? Porque você não lê a Bíblia. Está cheio de promessa na Bíblia. E aí a gente tem que ficar ouvindo esses montes de pregadores que ficam oferecendo coisa falsa para o povo. Uma teologia falsa. Mas em momento nenhum Deus também falou que nós vamos ficar só na derrota, não. E também Ele não está falando de só vitória, porque tem prova na vida do crente. Entretanto, se você abrir a tua Bíblia, no capítulo 50, no Salmo de número 50, no versículo de número 15, está assim: clama a mim no dia da angústia, invoca-me no dia da angústia, eu o livrarei e tu me glorificarás. Tem um convite, dá até uma pregação, diz, um convite, olha lá, um convite, a resposta do convite, a promessa, convite, promessa e resultado. Convite, invoca-me no dia da angústia, está com medo? Invoca-me no dia da angústia. Promessa, eu te livrarei, diz o Senhor. E não é o Diogo que está falando, está na Bíblia, irmãos. Resultado, e tu me darás glórias. O Senhor vai falar, glória a Deus. Você pode falar glória a Deus? Deus já deu livramento na tua vida? Então você pode dar uma glória a Deus, não pode? Dá uma glória a Deus. Pensa no livramento que Deus já te deu. E pode dar uma glória a Deus agora. Não perde a essência não, amado. Eu gosto de crente fervoroso. Tá bom? Vamos lá. Ele clama ao Senhor. Ele decidiu buscar o Senhor. Ele sabe quem o Deus dele é. Ele está falando no versículo 12. Em nós, Senhor, em nós não há força. Mas no versículo 6 ele diz, em tuas mãos há força e poder.
Ele diz, em nós não há força para resistirmos, mas nas tuas mãos ninguém pode resistir. Tu és o nosso Deus e nós decidimos buscar o Senhor e se apresentar aqui. Decida então buscar ao Senhor. Em segundo lugar, meus amados irmãos, quando nós temos medo, aliás, quando eu acabei esquecendo até de falar, quando nós temos medo, decida buscar o Senhor. Em segundo lugar, quando nós temos medo, decida falar com o Senhor. Josafá não se reuniu com o conselho. Josafá não se reuniu com os líderes do exército, com o capitão. Josafá não se reuniu com o general do exército. Josafá não chamou o conselho real dele para uma sala e falou, nós temos um problema, é maior do que a gente, o que nós vamos fazer? Vamos pedir ajuda para o Egito, vamos pedir ajuda para os outros povos, vamos pedir dinheiro para comprar armas, vamos cercar todo mundo. Não, amados irmãos. Josafá decidiu falar com Deus. Não tem problema você falar com seu esposo, com sua esposa. Não tem problema você falar com seu amigo. Não tem problema você falar com seu pastor. Não tem problema não, nós estamos aqui para isso, nós estamos aqui para orientar vocês pela palavra de Deus. Mas o teu primeiro recurso precisa ser o Senhor. Ele diz, eu sou o alfa e o ômega. Eu não só sou o ômega, eu não só sou o último, eu sou o primeiro. Então você precisa ir falar com Ele primeiro. Você precisa falar, Senhor, eu estou passando uma tribulação, eu vou enfrentar um problema. Pai, eu preciso colocar diante de Ti primeiro. O Senhor conhece. Nas minhas mãos não há força e poder. Eu não sei o que fazer, eu não sei como resistir. Mas o Senhor, ninguém pode resistir. Esse problema não pode ser maior do que o Senhor. Decida falar com o Senhor, amado. Acabei de citar aqui. Quando a sogra de Pedro estava enferma, Pedro estava com Jesus. Com quem que eles foram falar? Com Pedro ou com Jesus? Com Jesus. Pedro podia curar a mulher? Eu acho que o Pedro está falando, minha sogra está enferma. Estou brincando, amado. Pedro amava a sogra. E ama a tua sogra também. Seja uma sogra boa também, em nome de Jesus. Tá bom? Seja uma boa sogra, em nome de Jesus. Já foi falar com Jesus. Jesus fez só de Jesus se aproximar da mulher. A mulher teve um negócio, já foi para a cozinha cozinhar e foi servir Jesus e os apóstolos. Louvado seja Deus. Decida falar com Deus. Vira essa chave. Quando você estiver com medo na tua vida e não souber o que fazer, quando você estiver com medo e não souber o que fazer, em primeiro lugar, decida buscar o Senhor, decida falar com Deus. Porque quando você fala com Deus, Deus fala com você. Quando você conhece a palavra, você sabe de que Deus é que nós estamos falando. Josafá sabia quem Deus era. Josafá falou, em nós não há força, mas em ti há força e poder. Nós não sabemos o que faremos, mas ninguém pode resistir às tuas mãos. Ele conhecia o Deus que ele servia. Muitas vezes nós não sabemos o que fazer. Muitas vezes nós não temos força. Muitas vezes nós não temos recursos. Mas nós temos um Deus que é o Criador dos céus e da terra e que pode intervir na nossa causa. Nada pode com o nosso Deus. E você que me escuta hoje, é uma alma batida e ainda não encontrou o teu Salvador, eis que Ele está aqui nesta noite, falando, eu quero ser teu Deus também. Entrega o teu caminho ao Senhor. Creia nas promessas do Senhor para a tua vida. Há muitas promessas do Senhor para a tua vida. Há muitas promessas. Em terceiro lugar, meus amados irmãos, esse texto nos ensina que quando nós temos medo e nós não sabemos o que fazer, nós devemos ouvir a voz do Senhor. Nunca houve uma geração tão agitada. Nunca houve uma geração tão atribulada. Nunca houve uma geração tão angustiada como essa nossa, como essa minha geração. Nunca houve tanto diagnóstico de depressão como nesta geração. Os médicos, os psicólogos, os cientistas dizem que a doença do século é a depressão. Nunca houve tanta gente angustiada, aflita e afligida, seja por causa do seu sistema neurológico mesmo, quando a depressão vem por causa do seu próprio corpo, ou quando a depressão vem por causa das tribulações da vida, por causa das angústias da vida. Nunca houve uma geração assim. Nunca houve uma geração que ouve mais os psicólogos, e eu não tenho nada contra, pelo contrário, acho que é uma ciência maravilhosa, e amo estudar. Sou a favorzíssimo. A favorzíssimo. Toda a verdade é verdade de Deus. Então, se um médico descobre uma verdade, é verdade de Deus. Se o psicólogo descobre uma verdade, é verdade de Deus. Se o cientista arruma uma verdade, é verdade de Deus. Mas, meus amados irmãos, quando Tiago fala, se tem alguém enfermo entre vós,
chame os presbíteros e estes façam a oração e coloque o óleo. O óleo vem depois da oração. O óleo era, naquela época, instrumento de cura. Era como se fosse um remédio. Então, meus amados irmãos, o remédio tem que ser tomado sim. Tome o remédio sim, procure os médicos. Procure os médicos sim, mas fale com Deus também. Ouça a voz de Deus para o diagnóstico da tua vida. Ouça a voz de Deus para o diagnóstico da tua alma, dos teus relacionamentos. Para de ouvir só aquelas pessoas que você fica buscando na tua angústia. Vem falar com Deus, vem se colocar no altar de Deus, procura o Senhor na tua jornada, procura o Senhor na tua casa. Para de ficar querendo só saber do pastor as coisas. Meus amados irmãos, o pastor tem um monte de coisa a fazer. Pastor tem família também. Pastor come e bebe também. Pastor precisa limpar a casa também. Pastor, é a nossa função pastoral cuidar de vocês, mas nós não podemos criar crentes mimados. Deus não cria filho mimado. Deus forja filho maduro. E Deus forja filho maduro no meio das provas. Deus não fica com crente mimado. Não existe crente mimado com Deus. Não existe filho mimado com Deus. Ai, meu filho está passando por problema. Ai, está muito problema no meu filho, eu vou tirar meu filho de provação. Não, vai passar pela aprovação e vai crer em mim. Precisa crer. Porque se eu fico dando tudo de mão beijada, ele esquece. Qual é o tempo que nós mais buscamos o Senhor? Nos momentos de aflição. Deus não cria famílias mimadas. Deus não cria filhos mimados. Deus forja filhos maduros. E essa prova veio para Josafá, para amadurecer Israel. Que quando eles estavam com medo, ao invés deles buscarem a ajuda dos reis das nações, eles buscaram a ajuda do Rei da Glória. Ao invés deles buscarem a ajuda do outro trono, eles buscaram ajuda no trono celestial. Ao invés deles se acomunarem para planejar, eles se acomunaram para orar. Hoje deixa eu falar um negócio para o irmão. Se tivesse mais reunião de oração e menos reunião do conselho. Já pensou nisso? Quem é presbiteriano de muito tempo aqui sabe disso. Se tivesse mais reuniões de oração e menos reunião de planejamento de ministério de louvor. Se nós dependêssemos mais de Deus e buscássemos mais... Você quer ver um culto que é vazio? Reunião de oração. Você quer ver um culto que é cheio? Campanha da vitória, 7 dias da vitória. Lotado de gente lá. Quer ver o jovem vir para... Marca assim, reunião de oração. Cadê o jovem da igreja? Nenhum. Agora coloca assim, reunião de oração para quem quer casar. Reunião para quem está solteiro, para namorar. Todo mundo vem na benção aqui, pega a benção aqui. Por quê? Porque a gente quer programação. A gente pensa que solução é programação. A gente pensa que solução é fazer um trabalho, um congresso. Quando na verdade nós temos que ouvir a voz do Senhor na sua palavra. E eis que o profeta então diz o texto aí, versículo 13, todos os homens de Judá estavam em pé diante do Senhor com as suas crianças e as suas mulheres e os seus filhos. Isso é muito interessante, porque os judeus não citam as mulheres nem as crianças. O que o texto está falando é, quando o medo chegar no teu coração, busca o Senhor com a tua família. Ele está dizendo aqui, não foi só os homens e o exército que foi buscar, as famílias foram buscar o Senhor. E essa igreja precisa ser uma igreja de família. É você que é filho buscando com seus pais, você que é pai buscando com seus filhos, você que é esposa buscando com seu marido, você que é marido buscando com sua esposa, e todos buscando a face do Todo-Poderoso. E diz o texto que enquanto todos estavam ali de pé, o Senhor tomou Jaziel e a partir do versículo 19 disse Jaziel, então o Senhor tomou Jaziel no versículo 14, então no meio da congregação o Espírito Santo do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de um monte de gente, levita dos filhos de Asaf, e Jaziel diz, dai ouvidos todo Judá, vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. Vou resumir aqui o que ele está falando. Nesta peleja não tereis que pelejar, porque a peleja não é vossa, senão do Senhor. E quando eles decidiram buscar o Senhor, decidiram entregar nas mãos do Senhor, o Senhor levantou o profeta, o Senhor resolveu falar com eles, e Josafá teve que ouvir. E Israel teve que ouvir.
E os moradores de Jerusalém tiveram que ouvir. E o Senhor disse para eles: assim vos diz o Senhor, não tenham medo, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, por causa dessa grande multidão, pois a batalha não é de vocês, mas é do Senhor, louvado seja Deus. A melhor coisa é que quando eu estou na prova, o Senhor toma a minha batalha e fala: Jonathan, essa batalha não é sua, senão minha. Aí eu pergunto para os irmãos mais antigos aqui: você já ouviu de Gênesis e Apocalipse que Deus perdeu alguma guerra? Você já ouviu dizer que Deus perdeu? Então, quando o Senhor toma a tua guerra, você pode ter certeza que Ele vencerá. Ele já tomou a tua guerra. Ele tomou tanto a tua guerra contra Satanás que Ele matou a morte na cruz. Ele ressuscitou vencendo. Para falar para a tua igreja: a vitória não está nas coisas do mundo. A vitória está na minha cruz. A quem a vocês eu dou a vida eterna. Para de olhar para o mundo, amado. Para de desejar as coisas do mundo. Sabe por quê? Que muitas vezes a própria igreja perece? Está tão preocupada com o mundo que esquece que a nossa vitória a gente já tem nos céus. A melhor coisa do mundo não é se você vai ter um bom emprego. A melhor coisa do mundo não é se você vai ter um bom nome. A melhor coisa do mundo não é se seus filhos vão se formar na melhor faculdade. A melhor coisa do mundo não é se você vai ter o melhor currículo. A melhor coisa do mundo não é se você vai para Disney. A melhor coisa do mundo não é se você vai ter condição de viajar ao mundo. A melhor coisa do mundo é ter um nome no livro da vida. E se teu nome está no livro da vida, você não precisa de mais nada, porque foi o Senhor que escreveu com a vitória dele sobre a cruz. E o Senhor disse: dai ouvidos todo Jerusalém, vós moradores de Jerusalém, todo Judá e tu, ó rei Josafá. Ao que vos diz o Senhor: esta peleja não é vossa mais, agora é minha peleja. E ele vai dizendo: nesta peleja você não vai ter que lutar. Versículo 17. Neste encontro você não vai precisar lutar. Não é a melhor coisa? Você está na prova e Deus fala: fique em paz. Você não precisa lutar. Você não precisa fazer nada. Só fique parado e veja o livramento do Senhor para convosco. Quando nós decidimos buscar o Senhor, a promessa que Ele faz no salmo que nós lemos é: invoca-me na angústia, eu te livrarei. E tu me glorificarás. E tu me glorificarás. Invoca-me. Ouça o que o Senhor está dizendo. Então, se apodera das promessas. Charles Haddon Spurgeon escreveu um livro chamado Banco da Fé de Deus. Ele escreve várias promessas que estão ali. Pastor Arival de Pinheiros tem a reunião de oração do pastor Arival. Ele trocou para reunião orando as promessas de Deus. E tem muitas promessas que são nossas aqui. Eis que estou convosco todos os dias, nos dias de alegria e também nos dias de tristeza. Então nós precisamos crer. E o Senhor disse: essa peleja não é vossa, senão de Deus. Nesta peleja que hoje você enfrenta, você não terá que pelejar. Parai, está de pé e vede o livramento do Senhor para convosco. Não tenha medo e nem se assustem. Mais uma vez ele está repetindo. Amanhã saiam ao encontro deles, porque o Senhor é com vocês. Mas uma coisa que eu preciso aprender nesse ponto de ouvir o Senhor: quando eu tiver medo, ouça o que o Senhor diz. Em momento nenhum o Senhor falou para eles: fica aí quieto que eu vou resolver. Ele falou isso? Ele fala no versículo 17, veja bem, no versículo 14, 16. Amanhã vocês irão. Vocês vão enfrentar. Não é para ficar sentado. Já se ajoelhou, já orou, agora levanta e vai para a vida. Vai enfrentar. Vai ao encontro do problema. Não é para ficar parado, não, jogado não. Você se levanta, você levante-se e vai enfrentar. Talvez você entrou aqui hoje com um problema e falando: Senhor, como que eu vou resolver isso? Você orou aqui agora? Agora levanta e vai enfrentar. Você vai ao encontro do teu problema. Você vai enfrentar o teu problema de frente. O versículo que nós acabamos de ler, o versículo 17 diz: amanhã saiam ao encontro deles. Vocês vão enfrentar a guerra. Vocês vão ir lá ver a guerra. Saiam ao encontro deles. Mas quando você chegar lá, fique parado e veja o livramento que o Senhor vos dará. Amados, isso não é teologia de prosperidade. Eu estou lendo a Bíblia com vocês. Estou repetindo várias vezes o versículo 15 do Salmo 50. Invoca-me na angústia, no dia da angústia, eu te livrarei, a promessa, e tu me glorificarás. Quer ver isso se cumprindo na vida desse povo? Eles estão indo para o lugar onde seria um banho de sangue. O próprio Deus diz que grande multidão vem contra eles. Não só os fofoqueiros de plantão que foram avisar,
Bem como o próprio Deus disse, não tenha medo desta grande multidão. Deus está confirmando, tem um grande problema na tua vida. Tem uma grande dificuldade na tua história. Deus te conhece, sabe da tua luta. Deus conhece teu coração, Deus conhece a tua casa, Deus conhece a tua vida, Deus conhece a tua vida espiritual, Deus sabe como é difícil. O Senhor lá em Apocalipse diz, conheça as tuas obras, sei onde você acerta e onde você erra. Deus conhece a tua história. E Ele está dizendo para Josafá e para Israel, vem grande multidão contra vocês. Eu sei do tamanho do problema. Mas não tenho medo. Agora essa guerra é minha. Não tem coisa melhor que quando a igreja tem as suas guerras vencidas pelo Senhor. Por isso que eu falei, se a igreja tivesse mais reunião de oração e menos reunião de planejamento. O Senhor entra no meio da batalha e fala para nós líderes, esta peleja não é vossa, é minha. Vão lá para a reunião e veja o livramento meu para convosco. A peleja da tua família não é sua, é minha. Mas vai lá para a tua família, volta para o seio da tua casa e veja o livramento do Senhor para convosco. Então nós devemos ouvir a voz do Senhor. Nós devemos ouvir a voz do Senhor aqui na sua palavra. E quando nós ouvirmos a voz do Senhor, quando nós tivermos medo, sabe o que você tem que fazer? Simplesmente louve. Já ouviu essa música? Eu gosto muito dessa música. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca eu vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. A gente precisa entender o que Deus está falando. Então eu tenho que ouvir. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Então o que a gente tem que fazer? Então louve. Simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Louve. Jonathan, não sei o que eu faço. Louve. Olha o que esse povo vai fazer. Ao invés de uma estratégia de guerra, olha o que eles estão fazendo agora. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, versículo 18, e todo Judá e todos os moradores de Jerusalém também se prostraram diante do Senhor e o adoraram. Os levitas, filhos dos coatitas e dos coraitas, se levantaram para louvar ao Senhor, Deus de Israel, em voz bem alta. Eles nem venceram ainda, eles nem foram para o fronte da guerra, eles nem chegaram lá, mas sabendo da vitória do Senhor, eles já começaram a louvar. E esta igreja tem a vitória garantida, não nas nossas obras, mas na mão do Todo-Poderoso. Então tem motivo suficiente para hoje você louvar. Ao invés deles se juntarem um exército, sabe o que eles fazem? Ao invés deles juntarem um exército bélico, vamos mostrar a nossa força para eles. Sabe o que eles fizeram? Na manhã seguinte, se levantaram cedo, versículo 20, foram para o deserto de Tecoá. Ao saírem, Josafá se pôs em pé e disse, escutem, povo de Judá. Agora é para você prestar atenção. Deixa as crianças louvarem ao Senhor agora e preste atenção aqui. Escuta, igreja da Moabe, escuta, igreja presbiteriana de Vila Carrão, e vós, moradores de Jerusalém, seja onde você mora, creia no Senhor seu Deus, e vocês estarão seguros. Creiam nos profetas, e vocês serão bem-sucedidos. Você quer a chave para ser bem-sucedido? Não precisa de arrasta para cá 3 vezes no Instagram, não. Creia no Senhor seu Deus, e você e sua família estará segura. Creia no Senhor, creia nos profetas, aqueles que pregam a verdadeira palavra, e você será bem-sucedido. Olha o que o Josafá falou. E eu coloquei esse versículo no meu celular, para todo dia que eu acordo eu vejo. Creia no Senhor seu Deus, estará. Pode vir o que vier. Pode cair a montanha em cima de mim, pode se levantar o inferno contra mim, pode se levantar opositores contra mim, pode se levantar a vida e o mundo contra mim. Eu posso perder tudo, mas se eu estiver com o Senhor, ali eu estarei seguro. E foi isso que Josafá falou. Creia no Senhor e vocês prosperarão. Creia no Senhor e estarão seguros. Depois de aconselhar-se com o povo, Josafá designou que os que deveriam cantar ao Senhor. Olha que interessante. A batalha não era na estratégia humana. Vamos se aconselhar com o povo e vamos colocar um exército para marchar. Não. Vamos se aconselhar com o povo e vamos colocar um exército para cantar. É coisa de maluco. Não é? Isso é coisa de quem tem fé. Isso é coisa de crente. Eu falo para os meninos, ser crente é coisa de louco. Quem é que se alegra na tribulação?
Tiago falando, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria passar por provação. Quem que gosta de passar por provação? Você perguntou na Bíblia? Louco. Quem é louco? Paulo fala, se eu enlouqueci, é porque eu amo a Cristo. Olha lá a estratégia do exército. Por que você pensaria? Vamos fazer uma reunião do conselho, uma reunião do ministério, nós vamos fazer assim, assim, assim. Foi isso? Não. Ele reuniu e falou assim, vamos reunir o povo, vamos se aconselhar. Sabe o que nós vamos fazer? Manda o exército de cantores na frente. E o exército com as espadas atrás. Guarda todas as armas. Deus vai agir diferente essa noite. A mão do Senhor vai fazer outra coisa. A vitória já está garantida. E se a vitória já está garantida, é Ele que vai vencer. Não somos nós. Então vamos só louvar. E aí diz o texto que eles saíram cantando o seguinte. Depois de se aconselhar com o povo, né? Vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, deveriam louvar a Deus dizendo... Vamos ler juntos esse versículo aqui, ó. Vestidos de ornamentos, né? Deveriam louvar a Deus dizendo, deem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia! E ao invés deles cantarem, nós vamos derrotar, a vitória é nossa, eles não falam, a vitória é nossa, a vitória é nossa. Não, o que eles cantaram? Deem graças ao Senhor, porque a tua misericórdia nos alcançou e ela dura para sempre. Você pode cantar isso na sua vida? Pode. Olha para a tua história. Olha de onde Deus te tirou. Olha o que Deus tem feito na tua vida. Olha como Deus tem te alcançado todos os dias. E como muitas vezes nós somos ingratos. Ao invés de dar graça, nós somos ingratos com o Senhor. Nós precisamos sair cantando nas nossas batalhas. Toda vez que nós tivermos medo, cante. Cante com muito louvor. Sabe por quê? Cante com muito louvor, porque Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos e adore ao Senhor. Comece a cantar. Louvor. Com louvor. No meio da batalha, Deus entra na frente, vai quebrando, vai abrindo caminho, vai quebrando corrente, vai ordenando os anjos para aquele... O que a palavra de Deus diz, amados? O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. E Josafá foi na frente, marchando, cantando com o povo, enquanto eles agradeciam e louvavam pela misericórdia. Olha o que aconteceu para nós finalizarmos. Quando você tiver medo, simplesmente louve. Por que eu coloquei simplesmente? Porque se você se organizar para um exército, não é simples. Agora, louvor é simples. Você pega uma música no seu Spotify e começa a cantar. Tá com medo, começa a cantar. Canta essa da Cassiane mesmo, com muito louvor. Tá com medo, louve. Então louve, precisando louve, tá sofrendo, louve. Louve, e olha o que acontece. Diz o texto que quando, no momento, amados, estou acabando já. Eles estão indo para o encontro no vale de Engedi. Aquilo ia se tornar um banho de sangue terrível. Aquilo ia ser uma guerra tenebrosa porque grande multidão vinha contra ele. Eles estavam com medo, mas eles resolveram confiar, decidiram buscar o Senhor, foram encorajados pelo Senhor, começaram a cantar e agradecer. E diz no momento em que eles saíram, presta atenção aqui comigo agora. No momento, diz o versículo 22, no momento em que eles começaram a cantar louvores, eles nem chegaram no Vale da Guerra, olha só. Começaram lá em Jerusalém a cantar louvores, para começar a sair com o exército. No momento em que eles começaram a alcançar, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe, e os dos montes Seir que vieram contra Judá, e eles foram derrotados. Louvado seja Deus. Simplesmente louve. Porque o momento que eles começaram a cantar, porque eles confiaram no Deus que eles serviam, Deus mesmo entrou no vale de guerra, Deus mesmo entrou no vale de morte, e Ele mesmo confundiu um contra o outro, e aquela organização humana que tentou destruir o povo de Deus, que tentou destruir o servo de Deus, é que foi destruído. Para de se planejar, para ficar brigando um com o outro. Se tem alguém contra você, se levante e vai orar. Deixa que Deus confunda eles. Se tem alguém se levantando contra a tua família, para de... O povo vai falar macumba. Que coisa feia. E tem crente que às vezes parece macumbeiro também. Só, Senhor, pragueja, Senhor, não sei o quê. Às vezes a gente é assim, né? Eu sou meio colérico, eu sou meio nervoso, né? Vai buscar o Senhor.
Para de estratagemas dentro da igreja, estratagemas dentro da tua própria vida, da tua família. Entrega nas mãos do Senhor. Deixa que na hora que você começa a louvar, o Senhor ele entra no meio da tua guerra. Aí o texto diz que quando eles chegaram lá, amados, quando os homens de Judá, versículo 24, chegaram a um lugar alto de onde se pode olhar para o deserto, procuraram ver a multidão. O Josafá procurou a multidão. Não falaram que grande multidão vinha contra mim? O Senhor mesmo não falou, tem uma grande multidão, um grande problema contra mim? Ele procurou o problema. Eu falei, cadê o problema? Eles estão procurando, cadê o problema? Ué, falaram para mim que eu ia morrer, que tinha um gigantesco problema contra mim. Procuraram ver a grande multidão. E eis que somente avistaram o quê? Cadáveres estendidos no chão. Não havia nenhum sobrevivente. Sabe por quê? Maior do que o teu problema é o Deus que você serve. Aí quando você procura ver o problema que parece que te destrui, você fala, ué, o que aconteceu? Já passou? Venci? Não morri? Estou aqui firme? Que bênção! Aí, foi embora o problema. Já aconteceu assim na sua vida? Você pensou que aquele problema ia te destruir? Cadê o problema hoje? Você está aqui. Que dia é hoje, Jay-Z? Dia de 16? Que dia é hoje? 17? 16? Dia 16. Pensei que ia morrer no dia 15. Pensei que ia morrer no dia 10. Pensei que ia morrer um ano atrás. Pensei que aquela tribulação ia me vencer. Cadê o problema? Eu estou aqui, firme e forte no Senhor. Porque é isso que Deus faz quando Ele entra na providência na tua vida. E aí nos resta, o louvor pode subir. E aí nos resta, amados irmãos, encorajados a agradecer o Senhor na sua tribulação, na sua angústia. Quando você tiver medo, o que você tem que fazer? Decida buscar o Senhor. Quando você tiver medo, o que você tem que fazer? Decida falar com o Senhor. Quando você tiver medo e não souber o que fazer, sabe o que você tem que fazer? Decida ouvir o Senhor. Quando você tiver medo e não souber o que fazer depois de ter falado com o Senhor, simplesmente louve. E por fim, quando você vir a resposta que vem do alto para a tua vida, sabe o que você tem que fazer? Encorajados a agradecer. O versículo 26 a 30 nos diz assim. No quarto dia, eles se reuniram ao vale de Beracá, onde louvaram o Senhor. Sabe o que é louvor? Agradecimento. A palavra louvor é baruch em hebraico. Baruch significa elogiar. Fale bem. O que é um elogio? Falar bem. Já falou bem de alguém? Você já elogiou alguém? Qual foi a última vez que você elogiou o Senhor? Qual foi a última vez que você falou bem do Senhor para alguém? O Senhor é maravilhoso. Ou você fica, o Senhor só manda prova. Só aprovação. Minha vida é só prova. Minha vida é só angústia. Deus não responde minha oração. Ou você fala assim, dai graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Bendito, glória seja dado o nome do Senhor. Por isso que essa igreja tem que continuar dando glória no culto. Tem que continuar. E diz que no quarto dia, quando eles estão juntando os espólios daquela guerra que parecia que ia destruir eles, parecia que ia destruir, eles louvaram o Senhor. Por isso aquele lugar é conhecido como Vale da Bênção. Amado irmão, transforma esse lugar aí que parece morte na tua vida em Vale da Bênção. Meu amado irmão, transforma a sua família que parece um vale de guerra em zona de bênção. Amado irmão, transforma a vida dos seus filhos em vale de bênção. Transforma o teu casamento em vale de bênção. Transforma o ministério dessa igreja em vale de bênção. Não de reclamação, não de briga dentro de igreja, não de, o ministério tal. Não, transforma esta igreja aqui em um vale de bênção. Que você seja um vale de bênção. Para de ser praga na vida dos outros ou praga do Egito. E passa a ser mais vale de bênção. Às vezes o que a tua família precisa é uma decisão sua. De decidir buscar o Senhor, de ser a imagem e semelhança do Todo-Poderoso. Decida ser um vale de bênção, para de ser maldição, para de ser pedra de tropeço, para de ser assim na vida dos seus irmãos, na vida do povo de Deus. E decida hoje sair daqui para virar um vale de bênção. Você está passando por uma tribulação na sua vida? Decida buscar o Senhor, para que essa tribulação, que hoje é prova, amanhã seja um testemunho.
para essa aprovação que você tem, para que esse sacrifício que hoje você possa estar fazendo, lá na frente vire experiência. E para aquele vale de morte que parecia que ia te matar, se torne um vale de bênção. É isso que eles fazem aqui. E o texto continua dizendo, então todos os homens de Judá e de Jerusalém voltaram com Josafá à frente deles, voltaram para Jerusalém com alegria. E você vai voltar para sua casa hoje com alegria, igreja, em nome de Jesus. Com alegria, com a vitória sobre todos os seus inimigos. Entraram em Jerusalém ao som de liras, harpas e trombetas, e foram para a casa do Senhor. O terror da parte de Deus veio sobre todos os reinos daquela terra, quando ouviram que o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. Foi Josafá que lutou? Quem lutou? O Senhor. Então faz o diabo ter medo. É para o diabo temer você, não é para você ter medo do diabo. A Bíblia fala, resiste o diabo e ele foge de você. Ele tem que ter medo de você, não você medo do diabo. A aprovação tem que ter medo de você, não você da aprovação. A aprovação tem que ter medo do teu Deus. A aprovação tem que ter medo de quem você serve. A tribulação tem que ter medo do poder do teu Deus. Do poder daquele quem você serve. E eles voltaram, diz o texto, que os inimigos temiam. Mas não temiam Josafá, temiam o Senhor que você serve. Quem que você serve, amado? Então tem que ter medo do Senhor, teu Deus. Não é você que tem que ter medo, é a tribulação que tem medo. Tem que ter medo. Assim, o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe deu descanso. Não foram os homens. Quem deu descanso? Você quer voltar a ter paz na sua vida? Você quer paz na sua história? Você quer paz na tua história? Na sua jornada, na tua vida? Sabe quem tem que te dar paz? O Deus da paz. É Ele que dá paz para você. E repousou, houve repouso por todos os lados. Fique de pé. Meu amado irmão, eu não sei como você entrou esta noite, e eu espero que o Senhor tenha falado com você. A despeito de mim, eu não sou um pastor Felipe Checon da vida, eu não sou um Jay-Z da vida que prega aqui com vocês, eu não sou a Maurida, nem o Hernandes, eu sou ninguém, sou só um pó. Eu espero que ainda que eu seja um homem falho e tenha pouco, que o pouco que eu apresentei aqui tenha vindo da parte de Deus para a sua história. E se hoje você ouviu a voz do Senhor, e se hoje você tem enfrentado uma luta, se hoje você tem medo da situação que você tem vivenciado, faça com que isso que você tem medo tenha medo do teu Deus. Sabe como você faz isso? Lembra de quem teu Deus é. Ele é maior do que teus problemas. Lembra da promessa do teu Deus. Você está com medo? Invoca-me no dia que você estiver angustiado. A minha promessa do Senhor para a tua vida é: eu te livrarei. E sabe o resultado? Você vai cantar. Tu me glorificarás. Tu me glorificarás. Então, como você entrou aqui nesta noite? Talvez a tua fé esteja fria. Talvez você hoje seja um crente que se desviou e está apático. Talvez você continue vindo aqui, mas com o coração desviado, esfriado. Talvez não haja fervor no teu coração. Talvez hoje você não consiga vencer os seus pecados. Talvez hoje você não consiga vencer a tribulação que veio contra a tua casa, contra a tua vida. Mas hoje eu estou aqui nesta noite para dizer para você que o mesmo Deus de Josafá é o teu Deus. E que a maior vitória que nós alcançamos não está numa guerra contra problemas, está numa guerra contra o pecado, o qual o nosso Senhor Jesus já venceu. E o sangue de Cristo é que nos concede a vitória. E esta igreja é mais que vencedora. Então decida buscar o Senhor. Decida falar com o Senhor. Quando você não souber o que fazer e estiver com medo, decida ouvir o Senhor. E quando você não souber o que fazer e estiver com medo, simplesmente louve. E o resultado é só dar glória a Deus. O conselho final está nesse versículo que diz: creia no Senhor, e a sua semana e na sua vida você estará seguro. Amém? Creia nos profetas que aqui falam a palavra verdadeira do Senhor, e vocês serão bem-sucedidos, não por causa dos profetas, mas por causa da palavra. Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos diante do Senhor aqui, ó Pai, teu povo, Pai. Visita esta igreja, Jesus. Está escrito no livro de Apocalipse que o Senhor é aquele que anda no meio dos 7 candelabros, Pai. Significando que o Senhor anda aqui neste lugar, ó Pai. O Senhor anda no meio do teu povo, Pai. Está escrito em Apocalipse que o Senhor segura as 7 estrelas nas mãos. Está significando que o Senhor segura a tua igreja nas tuas mãos, ó Pai. E nós nos colocamos nas tuas mãos, ó Deus Altíssimo. Ó Senhor dos céus e da terra. Ó Pai, muitas vezes nós não sabemos o que fazer.
Ó Deus, muitas vezes vem uma grande multidão de problemas contra a nossa vida. Ó Deus, muitas vezes a nossa casa é afligida, ó Pai, por uma multidão de problemas, ó Pai. Às vezes o casamento, Senhor Deus, é atribulado. Às vezes, ó Pai, as famílias são angustiadas. Ó Deus, às vezes as finanças são abaladas. Senhor, muitas vezes as pessoas perdem o emprego. Pai, muitas vezes as pessoas ficam ao relento das situações da adversidade. Muitas vezes somos prostrados na depressão. Ó Pai, muitas vezes a angústia é por causa de uma doença física. E muitas vezes nós não sabemos o que fazer. Mas quem é que pode te resistir, Senhor? Quem é que pode resistir à tua mão, Pai? Toma a nossa guerra nas tuas mãos, Senhor. Ainda que haja homens se levantando contra nós, ainda que hajam grandes exércitos se colocando e planejando contra a nossa vida, toma a nossa guerra nas tuas mãos, Senhor. Entra com providência na nossa família, na nossa tribulação, naquilo que nos causa medo, Senhor Deus. Pois está escrito, não tenha medo, porque eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. E é nessa promessa que nós nos apegamos em nome de Jesus. E rogamos que o Senhor transforme aquilo que parece um vale de destruição, Pai, em vale de bênção e de testemunho, para a glória do teu santo nome, e em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus.